Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Sérgio Bebiano e Márcio Torres. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão que os voluntários nas laterais levarão até você papel e caneta. Lembrando que a participação de vocês é importante e que as perguntas a serem feitas hoje é dentro do nosso tema. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 272 e o item é o 81, prece pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na medianidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física, e a uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar para sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Este socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que, o mais frequentemente, tem a sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado em um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o mau fluido com a ajuda de um fluido melhor que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter também o direito de falar com autoridade, e essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habitualmente dirigidas nas evocações particulares feitas com as vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil
Quando obsidiado, compreendendo a sua situação, faz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que esse último o mergulha. Porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Nota: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos, frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, porque a rebelde em último grau. Na maioria dos casos, é preciso se guiar segundo as circunstâncias, mas, qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda a influência está na ascendência moral. Outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordem patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja pelo médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta combater os efeitos. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 23 da Obsessão, da Revista Espírita, fevereiro e março de 1864, a abril de 1865, exemplos de curas de obsessões. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os facilitadores Sérgio Bebiano e Márcio Torres. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber todos vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade. Também quero cumprimentar aqui aos nossos amigos internautas que agora também estão nos assistindo, né, tanto os estudos quanto as palestras dessa casa, que são todas gravadas. Então, a eles o nosso abraço fraterno. E muitos deles estão aí nos mais longínquos rincões aí do nosso planeta, e a gente tem recebido aqui uma quantidade muito grande de retorno, né, dos nossos estudos, das nossas palestras, perguntas também. Então é um prazer estar aí falando com vocês também. Bom, meus amigos, para quem está vindo à casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Como foi colocado, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é o último dia que nós estamos estudando o Evangelho. Vou explicar. O último dia porque a gente termina o livro hoje, né, Márcio? Hoje nós terminamos o nosso livro, depois de 5 anos de estudos. E é tão interessante que eu queria fazer uma ressalva para vocês aqui, meus caros amigos. Eu estava olhando as datas, esse meu livrinho aqui, né, o livrinho já está todo já detonadozinho. É a terceira vez consecutiva que nós estudamos o Evangelho nele aqui. A gente gasta 5 anos, exatamente 5 anos, para estudar o Evangelho uma vez por semana. 5 anos. O último estudo foi em 16 de abril de 2014. E hoje, 31 de abril, aliás, 1º de maio, né? 1º de maio de 2019. Então, exatos 5 anos se passaram. Semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos reiniciar novamente o estudo. Então, já foram 15 anos, 5 anos para cada vez. E a gente volta. E cada vez eu aprendo um pouquinho mais. As pessoas estavam perguntando, mas vamos terminar o estudo do Evangelho hoje e a gente vai estudar o quê? O Evangelho, né? De novo, se você já sabe tudo. Agora, não é saber, você já coloca em prática tudo? O dia que nós colocarmos 100% em prática o Evangelho, aí você não precisa disso daí mais não. Talvez daqui umas 10, 20 reencarnações, ou 50, ou 1000, sei lá, não é? Então é assim,
Terminou o estudo do Evangelho. O Evangelho, meus queridos, ele faz parte da nossa vida. Ele é de fundamental importância, porque este livro abençoado, maravilhoso, ele nos dá um norte, um sentido, ali um caminho reto e seguro, sem erro, do que a gente deve fazer. Não é simples e fácil seguir o que está aqui, é fato. Mas é importante que nós nos esforcemos cada vez mais para colocar em prática o que Jesus vem nos ensinar. Tá certo? Então hoje a gente termina, mas semana que vem a gente começa lá na introdução novamente. E aí teremos mais 5 anos de estudo. E quando terminar, mais outro tanto. Tá certo? Eu quero passar para o Márcio, que vai fazer aqui uma pequena preleção do que foi colocado aqui. E nós vamos então estar respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que os nossos voluntários estão nas laterais. Podem levantar as mãos, que vão levar papel e caneta para você. E você pode fazer a sua pergunta dentro do tema lido, um processo obsessivo, que nós tentaremos responder aqui, tá certo? Já temos algumas aqui já que nós vamos estar respondendo no decorrer aqui do nosso estudo. Obrigado, Márcio, pela presença de sempre, está sempre aqui conosco aqui, tá certo? Fica à vontade. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. 5 anos já? Meu Deus. Acho que é por isso que os cabelos estão ficando brancos, né? O tempo está passando e a gente não vê. Bom, meus amigos, eu acho que não foi à toa que Kardec deixou como último pedaço do Evangelho a obsessão, que é um fator onde todos nós estamos sujeitos, né? A gente normalmente, quando pensa em obsessão, a gente pensa que nós somos só atacados, né, por entidades malignas, perversas, que querem nos fazer mal, que querem nos destruir. Mas a gente esquece que nós também já fomos obsessores. Porque, na verdade, a gente sempre se coloca de vítima, né? A gente sempre é vítima da situação, mas a gente nunca se coloca também como o algoz dela. E a doutrina bem nos esclarece que nada nos acontece se nós não tivermos compromissos, né? Ou seja, Deus nos protege de tudo, mas não protege de nós mesmos. Porque essa função é minha, através do meu livre-arbítrio, das minhas decisões, dos meus atos, né? Do meu comportamento, da minha condição moral. Então nós estamos sujeitos a nós mesmos. E a gente, nessa condição de ser sempre vítima de alguma coisa, a gente nunca para pensar se eu já fui o algoz. E podem ter certeza, todos nós fomos. E às vezes ainda somos, até inconscientemente. Porque a obsessão, ela não é só de um espírito inferior, moralmente dizendo, porque nós todos somos iguais, a nos buscar para tentar nos atrapalhar, né, nos influenciar para alguma coisa ruim, não. Nós também somos obsessores de encarnados para encarnados, né, de encarnados para desencarnados, entre desencarnados, perseguições no mundo espiritual. Então a obsessão, ela acontece a todo momento, né? Quantas vezes alguém nos faz mal, né? Quantas vezes alguém nos fala alguma coisa e a gente inconscientemente fica aquilo martelando na cabeça da gente. A gente fica desejando mal para a pessoa, fica planejando um modo de vingar, um modo de descontar, um modo de fazer, né? E quando a gente sabe que a pessoa aconteceu alguma coisa, a gente se sente bem porque a pessoa está numa condição pior. Isso também é uma obsessão. A obsessão, quando a gente quer que o nosso companheiro, que a nossa companheira faça só o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, e vira aquelas picuinhas dentro de casa. Quando eu quero controlar a vida de meu filho, quando eu quero controlar a vida dos meus companheiros de trabalho, isso é uma obsessão também. Né? Então nós estamos sempre trabalhados. Quantos de nós não estávamos no mundo espiritual antes dessa encarnação, obsediando inimigos do passado? Nós também passamos por isso. E às vezes a gente pensa no obsessor apenas como um inimigo a quem a gente quer longe. Pensa no inimigo a quem a gente quer distância e quer que ele vá, né? Vá bem longe de mim. Quando, na verdade,
Ele está comigo porque eu fiz alguma coisa com ele. Eu fui o causador desse mal-estar que gera essa vingança, esse ódio, essa perseguição. Porque não é à toa. Imagina, será que eu estou andando para a rua, aí tem um espírito lá, o espírito olha para mim e fala assim, não fui com a cara dele não, vou lá incomodar ele. Isso acontece entre nós. Que passamos olhando para a pessoa e falamos assim, não fui com a cara daquela pessoa e não gosto dela. Você nunca conversou, você nunca viu a pessoa e de repente você já não gosta. Né? E você não dá nem espaço às vezes para a pessoa aproximar de você, porque, não sei, meu santo não bateu com dela. Mas isso não acontece a nível espiritual. Os obsessores que vêm nos perseguir, que vêm nos buscar para tentar nos influenciar para alguma coisa que não seja bom para nós, eles estão comigo porque lá no passado algo eu fiz que gerou esse ódio, essa mágoa, esse desejo de vingar deles. São irmãos ainda em situações inferiores moralmente, né, com pouco conhecimento das leis de Cristo, mas podem ter certeza, às vezes com uma inteligência infinitamente maior do que a nossa, uma capacidade intelectual, uma capacidade mental muito avançada. Eles não são pessoas totalmente bárbaras, são bem alojados, eles são bem agrupados, são bem coordenados, existe uma hierarquia, né? E eles seguem ali um padrão de busca, se agrupam para nos perseguir. O responsável por essa perseguição sou eu. Eu sou. Eu tenho que entender isso, tá? Porque do contrário, onde estaria a proteção de Deus? Né? Deus deu o livre-arbítrio. Vamos entender isso. Nós temos o livre-arbítrio, que é o poder que Deus me deu de escolhas entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas eu também sou o único responsável por essas escolhas e o único responsável pelo efeito delas. Como eles também, porque também são filhos de Deus, filhos amados de Deus. O fato de hoje eles estarem na condição de perseguidores não faz dele menos amado, não. Deus ama toda a criação do mesmo jeito. Independente se já estão numa condição moral superior ou se estão numa condição moral ainda inferior, que ainda vão aprender, que ainda vão evoluir, ainda vão crescer para Deus. Porque do rebanho do Cristo, nenhuma ovelha se perderá. Né? Então, de toda a criação de Deus, nenhuma criatura fica para trás. Uma hora ela vai andar. Uma hora ela vai voltar para Deus. Então eu preciso entender isso. Então essa obsessão que nós sofremos é fruto dos meus atos anteriores. E ao invés de eu simplesmente querer mantê-los longe de mim, por que não agora começá-lo a conquistar o amor, conquistar a paz, conquistar o perdão dessas criaturas? Porque só assim nós vamos nos livrar deles. Não adianta eu pensar em expulsá-los simplesmente, se eu não conseguir de novo conquistar a paz entre nós. Porque do contrário, vira uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Não adianta só querer odiá-los. Eles estão me prejudicando, a minha vida está petecada e tal. Lembre, sua vida está petecada não é só porque eles estão se obsediando, não é porque suas decisões não estão sendo boas. E vem aí há séculos tomando decisões erradas. É o que o Sérgio acabou de dizer aqui agora mesmo. O Evangelho é para estudar uma vida inteira. Uma vida inteira. E na outra que vier, continue estudando, porque até que a gente absorva 100% e faça 100% do que o Evangelho nos ensine, nós estamos sujeitos ainda à obsessão e ser obsediados e ser obsessores. Não adianta. Eu não faço mal a ninguém. Qual o bem que você faz então?
Porque o simples fato de não fazer o mal não quer dizer que você é bom. Vamos entender isso. Eu só sou bom quando eu pratico o bem. Não fazer o mal é ficar parado, é ficar estagnado. E eu tenho que começar justamente com aqueles que me incomodam, com aqueles que me perseguem, com aqueles que me desejam mal. Porque é muito fácil eu chegar perto do Sérgio e fazer tudo que é bom para ele, porque ele também é bom para mim. É muito cômodo uma situação dessa. Mas quando eu tenho uma pessoa que me incomoda, que me quer mal, que tenta me prejudicar, e eu simplesmente estou em oração e pronto a auxiliá-lo quando ele estiver necessitado, e buscando a todo momento uma simpatia, uma aproximação, as coisas começam a mudar. Eu tenho que entender isso. Então vamos entender a obsessão não como um ato de inimigos, mas como um ato de desafetos temporários. Porque nós vamos ainda resgatar isso. Vou dizer, queiramos ou não, nós teremos que resgatar isso, para que a gente possa ter um futuro melhor. Muito bem, queridos. Essa última parte aqui do Evangelho, ela é de fundamental importância, sabe, meus queridos? Nós precisamos ficar bem atentos aqui a essa questão dos processos obsessivos. E tem algumas perguntas que nós já temos aqui, algumas já chegando e outras que a gente já tinha aqui, e eu vou começar por esta aqui. O processo obsessivo pode chegar a fazer uma pessoa se matar, cometer suicídio? O que fazer para se livrar disso? Olha só. O processo obsessivo pode chegar, os obsessores podem chegar a fazer uma pessoa cometer um ato insano de tirar a própria vida? Pode, sim. Com certeza pode, meus queridos. Nós temos que entender, como nos coloca aqui o texto, colocado por Kardec e pelos amigos espirituais, que nós estamos rodeados de espíritos, de todas as naturezas. Bons amigos espirituais, mas também espíritos que estão ali, sejam ligados a nós, pelos vínculos do passado, pelos ódios ali, pelos rancor, pela vingança, enfim, pelo sentimento de ódio, seja também por afinidade de gostos, né? Seja pela própria tristeza, ou seja também pelos vícios, por exemplo. Então estamos sempre rodeados de espíritos de todas as naturezas, e que ficam ali, nos influenciando. Tem os nossos bons amigos espirituais, pessoas maravilhosas, espíritos bons que estão ali junto conosco, parentes e amigos, em especial o nosso espírito protetor, denominado aí de anjo da guarda, pela Igreja Católica, que é um espírito que veio com essa primeira missão de nos auxiliar, e que vem nos influenciar, nos intuir sempre no caminho do bem. Do outro lado tem aquelas outras entidades que querem nos tirar desse caminho reto, que querem fazer que a gente vá ali cair no fundo do poço. Entidades das mais diversas naturezas. Tem até um desenhozinho animado que eu assisti na televisão outro dia, que estava lá um ursinho panda andando na estradinha, e de um lado, no ombrinho dele, tinha um anjinho da guarda. E do outro lado tinha um capetinha. E ele andando na estradinha. E ele passou perto de uma macieira, e aí veio, né, no desenhozinho animado, estava lá o capetinho falando assim: pula a cerca, vão lá comer a maçã, lá não tem ninguém vendo mesmo. Do outro lado veio o anjinho e falou assim: não faz isso não, isso é errado, né, não está certo, vamos embora. Aí o doutor estava assim: escuta ele não, vão para lá, olha, olha que maçã mais bonita, pula a cerca e vão lá, só não tem ninguém vendo mesmo. O que aconteceu? Pulou a cerca. Foi lá, subiu em cima da árvore, comeu, caiu da árvore, machucou tudo, né? Passou mal de tanto que tinha comido maçã. E aí quem que vem que ajudar? Lá vem o anjinho da guarda socorrer e ajudar e auxiliar. A gente é sempre amparado, meus queridos. Mas a gente vai dar ali ouvidos para quem? Nós somos intuídos ali para fazer a coisa certa. Mas também tem entidades que querem nos tirar do caminho reto e nos desviar dessa rota segura. Mas por que esses espíritos querem nos tirar dessa rota? Por que esses espíritos querem acabar com a nossa vida? O Márcio colocou muito bem aqui, né? Mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, eu tento fazer só o bem. Eu venho aqui de vez em quando, aqui no centro espírita, às vezes até eu faço alguma caridade, eu faço uma doação para os pobres.
Se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui agora, meus queridos e queridas, vocês teriam coragem de sair daqui agora e ir ali na rua, na esquina, e pegar uma pessoa e matar e roubar ela? Tenho certeza que a resposta de vocês é não. A nossa resposta aqui, graças a Deus que nós não fazemos isso mais, não é? Nós não fazemos isso mais. Mas o que a gente já fez no passado? Já fizemos coisas horríveis. A história da humanidade nos conta isso. Basta olhar ali nos livros de história, aprendemos isso no colégio, nas aulas de história. Hoje, somos espíritos um pouquinho melhor do que fomos naquela época. Não temos de coragem de fazer tantas coisas ruins assim. Fazemos muita coisa ruim, mas não como aquela época. Só que aqueles espíritos que nós perseguimos no passado, como o Márcio colocou muito bem aqui, hoje eles nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, mas somos o mesmo espírito. Estamos apenas numa nova etapa, reencarnados novamente. E aí começa um processo de vingança. Porque existe uma atração magnética, meus queridos. Nada fica sem reconciliação. Absolutamente nada. Essas entidades nos encontram e começa um processo de perseguição ali. E por que nos encontram? E por que eles conseguem, às vezes, atingir o objetivo deles? Porque nós estamos na mesma faixa de pensamento deles. Porque não é simples assim também, um espírito querer obsediar uma pessoa, não. Se assim fosse, Deus não seria justo conosco. Você não está vendo o espírito, a não ser os médiuns videntes. O espírito te vendo. E aí, como é que fica essa situação? Então o espírito pode chegar e pode fazer gato e sapato de você a qualquer hora, a qualquer tempo? Não. Não consegue, se você não deixar. Mas como é que eu faço? Por que eles conseguem então? Porque nós baixamos a nossa guarda. Porque quando nós elevamos os nossos pensamentos, através dos bons pensamentos, das orações, dos bons sentimentos, da prece, das boas ações, nós elevamos as nossas vibrações e sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais, com o nosso espírito protetor. Mas o inverso disso também é verdadeiro. Quando a gente baixa a guarda com os maus pensamentos, as maledicências e tudo mais, naqueles dias que a gente não está bem, nós baixamos a nossa guarda, então nós sintonizamos com esses espíritos desse rameirão comum, permitindo um processo ali, uma sua aproximação e podendo gerar um processo obsessivo. E aí, se a coisa está ruim, vai ficar pior ainda. Aí que o bicho pega mesmo, aí começa a juntar. Aí chega um, chega outro, chega um, chega outro, né? E aí, pelos mais diversos motivos, aí chegam junto de nós, como a gente colocou, porque não gostam da gente, porque querem se vingar da gente. Estão ali junto conosco por afinidade. Às vezes nem te conhece. Nunca te viu. Olha só. Mas o espírito nunca me viu, por que está me obsediando? Mas ele não quer o seu mal, ele quer usar você. O vício, por exemplo, da bebida, do fumo, das drogas, dos excessos em geral. Então você está lá bebendo, né? Bebendo e fumando, bebendo e fumando. O que acontece? No plano espiritual tem um monte de entidade, um monte de espíritos que continuam com as mesmas vontades, porque não muda nada. Ele está lá querendo fumar, ele está querendo beber, mas ele não tem mais um corpo físico, então ele não consegue pegar um copo para beber. Então o que ele faz? Ele usa o copo vivo. Ele chega perto de uma pessoa que gosta de beber, né? Ele já tem uma afinidade, a pessoa já tem uma afinidade. E ele então centuplica, ele induz ele ali, aumenta mais ainda aquela vontade. A gente vai ver isso muito no livro que se chama Sexo e Destino, do nosso querido André Luiz, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier e pelo Valdo Vieira também. Lá fala que ponto que chega esse tipo de influência. Aí induz, a pessoa vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, né? Os espíritos também quero, e aí já vai juntando um monte. Então é assim que funciona, meus queridos. E essas entidades que querem nos destruir também vão colocando coisas na nossa cabeça. O processo obsessivo, principalmente de entidades muito inteligentes, ele funciona de uma forma muito sutil. O espírito não chega perto, por exemplo, de um encarnado aqui. Se eu fosse um espírito agora e quisesse destruir o Márcio, eu nem chegar perto. Suicida! Não, ele não fala desse jeito com a gente, não. O espírito se aproxima e vai colocando sentimentos ali. Vai colocando, não, mas essa vida está muito ruim. Essa vida não está tudo errado, né? E aí, às vezes, você está naquele dia que não está muito bem. E aí, vai colocando aquele sentimento. Passando ali, como se o pensamento fosse seu. Olha só que coisa interessante. É como se você estivesse pensando naquilo. E se você está num processo de tristeza, num processo de depressão,
né, você está passando por uma situação difícil na sua vida, você vai só baixando mais ainda a sua guarda. Assim, a vida está muito ruim mesmo. E essa entidade vai colocando outros espíritos perto de você, com sentimentos de tristeza, e a coisa vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. E aí a pessoa acaba, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito na minha vida mesmo, já que as coisas estão muito ruins, e vai lá e enforca, toma veneno, dá um tiro na cabeça, enfim, faz tantas coisas terríveis aí. E aí vai chegar no plano espiritual, aí que vai ver que o negócio é feio mesmo. Que jamais o suicídio será uma porta de saída. Jamais, em tempo algum, ele é uma válvula de escape. Ele é uma opção. Não é. Nós estamos aqui para vencer os nossos desafios, que normalmente chamamos de dificuldades, chamamos de problemas. Nós não temos problemas, meus queridos. Nós não temos dificuldades. Nós temos desafios a superar. É para isso que a gente veio aqui, para superar as nossas iniquidades, os nossos defeitos. Vencer tudo isso. Mesmo que rastando, suando sangue. Mas esse é o objetivo da reencarnação. É um processo ali, né? E o que fazer? Aqui a pessoa nos pergunta aqui, o que fazer para se livrar disso? Olha, como nos coloca aqui na nota por Kardec, né? A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Não é fácil não. É um processo aqui, né? Então, aqui mudança de hábitos, principalmente com relação à questão dos vícios, principalmente também, mudança de hábitos dos pensamentos, como nos colocou Jesus, orai e vigiai, a oração, a vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aqui, fazer o culto do evangelho no lar, que é muito importante, a prática do bem, olha só, é através do nosso exemplo, como nos ensina Paulo, o apóstolo, ele fala, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. E aí, quando você começa a praticar o bem, você vai mostrar, provar para esses espíritos que te perseguem pelos erros do passado, que hoje nós somos uma pessoa diferente. Que hoje nós não somos mais uma pessoa ruim de outrora. Que hoje nós temos condições ali de ajudar e não de prejudicar mais, né? E procurar o tratamento espiritual. Casa espírita, como Jesus de Nazaré, oferece e tem ajudado muitas pessoas, mas é um processo. Não se tira e não se quebra, é importante a gente ressaltar isso aqui, laços de ódio, de rancor, de séculos e séculos, ou milênios, da noite para o dia. Às vezes a pessoa chega assim, Sérgio, eu estou com um monte de problema aqui, cheio de espírito obsessor, eu queria que vocês arrancassem esse negócio e tirassem esse problema meu, né? E a pessoa quer vir aqui, tomar um copo ali de água fluidificada, tomar um passe e deixar os espíritos aqui, e aí ter a vida normal de volta. Isso não funciona, não é assim que funciona. Aí eu vou chegar perto de um espírito que está ali, quando eu converso com essas entidades lá na reunião mediúnica nossa, e eles chegam muito nervosos e violentos, xingando. É como assim, não é? Me xinga. Quando a pessoa começa um processo de tratamento espiritual nessa casa aqui, e ela vai perseverando, e aí essas entidades começam a não conseguir mais o que elas tinham ali. Por isso que a pessoa começa a melhorar. Porque ela eleva os pensamentos, ela começa a colocar em prática o que ela vem aprendendo aqui nos estudos e nas palestras. Ela faz o culto no evangelho no lar, ela começa a mudar a sua postura. E essas entidades, então, que estavam aqui, junto com ela, a pessoa eleva os seus pensamentos, como a gente colocou, sintoniza aqui. Essas entidades continuam aqui. Então não consegue mais atingi-la. E aí, quando chega no momento certo, na hora certa, essas entidades são trazidas aqui na nossa reunião. E aí, quando eu vou conversar com eles, meus queridos, vocês não acreditam, não. Eles chegam muito bravos. Porque são trazidos meio que na marra, sabe? Pra gente conversar com eles. Aí chega, xinga a gente, né? Nós que somos orientadores de reunião mediúnica, seu magrelo, desse jeito, né? Intrometido, você tá metendo o nariz onde você não é chamado, vai cuidar da sua vida, você não tem família, não? Você agora, você vai acabar com você também. Por que você tá querendo ajudar ele? Por que você tá querendo ajudar ela? Você não é nada dele, vai cuidar da sua vida, né? Você tá na minha lista negra, vou acabar com você também, você vai ver. Não, coitado. Né? Como é que você ainda fala? Como é que você tem coragem de ajudar essa pessoa? Você sabe o que ele fez comigo? Você sabe o que ele fez com meus filhos? Ele me matou, ele matou minha família, botou fogo na nossa casa. Olha só, o Márcio colocou uma coisa para nós aqui muito bacana. Não é por acaso que esses espíritos, a culpa é nossa, né? Ele não está querendo obsediar, ele não está querendo nos acabar com a nossa vida, não é por acaso, não. O Márcio colocou muito bem aqui. Ele tem motivos, é claro que não justifica. Jesus veio nos ensinar a lei do amor e do perdão. Mas e se fosse com a gente?
Vamos trocar de lugar. Vamos falar como Jesus fala, né? Faça o outro o que eu gostaria que o outro fizesse conosco. Mas imagina se você trocasse de lugar com esse espírito, esse obsessor. E se eu chegar na casa de cada um de vocês aqui agora? E se eu chegar lá agora, nesse momento, e matar toda a sua família? Matar todos os seus entes queridos? Esquartejar todos? Botar fogo neles? Botar fogo na sua casa? Depois chega assim, ô Márcio, foi mal, perdoa, viu? Sabe como é que é? Só tá cabeça ruim, tá drogado. Aí o Márcio vai falar para ele assim, não, só preocupa não. Isso acontece, isso é normal. Vamos tomar um café ali? Passa. Ué, será que a gente vai perdoar na hora? É claro que não. A pessoa pisa no nosso pé ali, você fica com uma raiva danada dela, né? Você quer descontar? Imagina se for uma coisa trágica como essa. Então ele tem motivo. Mas a gente precisa de ter perseverança, tá certo? Então, se está passando por um processo terrível na sua vida, busque ajuda e siga as orientações que os acolhedores vão estar passando para vocês. Tá certo? É isso, Márcio. Muito bem. Opa. Alô? Tá ouvindo aí, já? Mandaram trocar de microfone, mas está ruim. Vou voltar pro outro. Agora melhorou. Agora até eu estou me escutando. O Sérgio falou uma coisa muito interessante, Sérgio. Eu estava vendo essa semana. Soltaram, deram aquele pai que empurrou a menininha da janela, vocês lembram? Medina, sei lá o nome dele. Nardoni. Essa semana deram para ele o direito de sair e voltar só para dormir. Mas a internet inteira está querendo matar o homem porque liberaram ele. Aí você vê, o que ele fez foi bacana? Não foi. Mas por que a gente tem ódio dele? Por que a gente fica querendo, né, que a pessoa rebente? Pegaram agora uma senhora também que estava sacrificando cachorro para vender churrasquinho. A internet inteira está mandando foto da mulher e tal, e estão querendo linchar a mulher, porque tá certo, o ato é erradíssimo, um absurdo uma coisa dessa. Mas o ódio que é gerado em cima do ato, nós também somos obsessores a todo momento e a gente não percebe isso. Entendeu? Esse sentimento de ódio que nos domina é uma janela aberta para os nossos obsessores. Nós abrimos nosso campo mental, gerando ódio, né, destilando veneno. E depois, na hora que os obsessores aproveitam isso que nós estamos gerando para usar contra nós mesmos, a gente fala, por que eu? O que foi que eu fiz? Né? E nós é que somos responsáveis por isso. Tem uma pergunta aqui que fala assim, boa noite. A minha dúvida é, existe karma familiar ou não? Pode o espírito de um parente desencarnado nos atrapalhar no dia a dia? E como nos livrar disso? Bom, essa palavra karma, eu acho ela um pouco complicada, porque ela parece que é um destino, né? É uma coisa que eu tenho que passar, é uma coisa que eu tenho que vivenciar e não tem como eu me livrar disso. E, na verdade, não é assim que funciona. Porque nós somos donos do nosso livre-arbítrio. Existe um processo, um projeto existencial programado para nós? Existe. Mas ele é um projeto. Não quer dizer que nós vamos executar daquela forma. Né? A tendência é que a gente tente caminhar por aquilo, porque aquilo é o melhor para mim. Vamos entender, o projeto existencial, que a espiritualidade programa para que a gente venha, que é um projeto probabilístico, ou seja, existe probabilidade de eu passar por ele, porque as decisões são minhas, é sempre para o meu bem, é sempre para eu ser feliz, é sempre para eu crescer moral e intelectualmente. Não existe um projeto traçado para que eu sofra, para que eu pene, para que eu me estrepe. Não existe isso, não. Tá? Então, fala assim, tem um karma. Não. Mas existe um projeto. Eu vou entender esse karma familiar aqui como aqueles companheiros que nascem debaixo do nosso teto, que nos incomoda. As dificuldades. Alguns, infelizmente, vão para as drogas, outros vão para os vícios, outros vão para bandidos, né, assassinos, sei lá, acontece de tudo dentro de uma família. Né?
Aquela pessoa que dificulta, é o pai que não combina com o filho, é a mãe que não combina, é o filho que não combina com o outro, com a mãe. Existe isso. Existe por quê? Porque às vezes foram muitas vidas que Deus possibilitou o encontro, como companheiro de trabalho, como uma pessoa vizinho, e vocês sempre se degladiaram. Sempre tentando um destruir o outro, porque a energia de vocês nunca combinam. É aquilo que nós falamos, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não gostei dela. A energia não combina, é a vibração energética que não está coesa uma com a outra. Aí dá aquele sentimento de que não fui com a cara dessa pessoa. Mas é justamente aí que eu tenho que ir buscar. Então, quando no nosso grupo familiar existem pessoas mais difíceis, mais complicadas, é ali que está o meu compromisso. É isso que eu tenho que entender. Não foi por acidente que ele nasceu na sua casa, não. Não foi por acidente. Ele está ali por compromisso. É compromisso de construção, de afeto, de apoio, de auxílio. É por isso que ele está ali. Ou vocês acham que Deus comete enganos, comete erros? Quantas encarnações foram dadas e vocês não aproveitaram? Continuaram inimigos, continuaram perseguidores. Aí Deus coloca dentro do mesmo laço sanguíneo. Por quê? Porque o laço sanguíneo, querendo ou não, ele fala muito forte na vida da gente. Né? Às vezes tem um irmão que eu não tolero ele, eu não gosto nem de ouvir a voz dele, mas se eu ver alguém batendo na rua, eu vou lá defender. Opa, meu irmão só eu bato, você não, peraí. Não é assim? Porque é muito forte esse laço de família. E se às vezes, vem muitas vezes na mesma família, e ainda assim continuam inimigos, aí Deus faz nascer chipófago, juntinho, coladinho no outro. É aquela pessoa que tem duas cabecinhas. Aí faz, agora você vai ter que, você está grudado, você vai ter, não tem como, porque se você matar, você morre. Vocês são um, o corpo é um. Está vendo como é que a justiça de Deus age? Ele te dá a oportunidade de você vencer esse ódio. Gente, tudo na vida caminha para o amor. Nós temos que entender isso. Toda a lei de Deus, ela te leva para o amor. Se está sofrendo, entre aspas, porque sofrimento é uma condição moral, quando eu sou vítima, quando eu me coloco de vítima, quando na verdade eu sou autor, quando está doendo ou quando eu estou sofrendo, é porque eu estou fora do caminho que eu devo andar. Eu tenho que entender isso. Não foi um karma, não foi um destino, não foi que a vida tem que ser assim, não. É você que está fazendo assim, poxa vida. Entenda. Você é o arquiteto da sua vida. Você é o construtor da sua vida, mas é só você. Eu não preciso do outro, eu não preciso da aceitação, eu não preciso da aprovação, eu não preciso da gratidão para que eu faça as coisas certas. Eu tenho que simplesmente fazer. Pode o espírito de um parente desencarnado nos atrapalhar? Pode. Pode, ele pode virar seu obsessor. Se você já era o inimigo dele, ele morreu, não é porque ele morreu que ele vai passar a gostar de você. Porque é assim que a obsessão funciona. Não é o fato de eu ter morrido que eu mudo quem eu sou. Eu continuo sendo exatamente quem eu sou. Se eu te odeio, eu vou continuar te odiando. E se eu sou ignorante, eu vou te perseguir. Eu vou te perseguir. Pode. Por isso é que Jesus falava assim, faça as pazes com o teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele. Porque enquanto eu estou enxergando o Sérgio, é fácil eu chegar perto dele e falar, Sérgio, desculpa aí, pelo amor de Deus, vamos fazer as pazes, o que eu posso fazer para te ajudar? Tal. É mais fácil. Porque se ele morre, eu não vou estar vendo onde ele está. E se ele tem ódio de mim, ele vai querer me perseguir. Aí fica mais complicado esse laço. Então, gente, vamos amar enquanto estamos caminhando aqui junto, porque do lado de lá é mais complicado. Muito bem. Nós temos uma questão aqui interessante, que a pessoa fala assim, espíritos obsessores podem nos fazer ficar doentes, sentir dores, e isso não dar nada em exames médicos? É muito interessante isso, meus queridos, que pode sim. Aliás, acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Tem situações muito interessantes
que as pessoas chegam na casa espírita sentindo dores terríveis, dor de cabeça, dores nas costas, palpitação ali, né? Às vezes cansaço extremo, desânimo da vida, né? Um cansaço inexplicável, dor nas pernas, e vai por aí afora. E aí vai no médico, faz tudo quanto é tipo de exame. E faz exame de sangue, e faz raio-x, e faz isso, faz aquilo. E quando chega lá, você não tem nada. Como não tem nada? Estou doendo? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas não tem nada. Seu exame está melhor do que eu. E aí, não, isso aí é psicológico, isso é estresse, e vai por aí afora. E aí, se você vai aprofundar mais nesse processo, o que está acontecendo? O problema é espiritual. Mas olha só, de sorte que hoje a nossa medicina terrena está muito evoluída já. Nós temos aí na OMS, Organização Mundial de Saúde, lá na CID-10, as doenças espirituais também. Então já tem um processo, hoje nós temos uma quantidade muito grande de universidades que tem dentro da sua grade curricular medicina e espiritualidade. Nós temos uma quantidade hoje muito grande de médicos que frequentam a casa espírita, que são trabalhadores de casa espírita, que já conhecem também o processo espiritual e como que isso influencia na vida física da pessoa. E aí, não raro, são muitos pacientes que são encaminhados para nós aqui, no Centro Jesus Nazaré, por médicos. Quando tem essa condição, o médico fala assim, olha, procura lá o Centro Espírita Jesus Nazaré, né, que o pessoal vai te dar uma ajuda. E mesmo com doenças que também já são diagnosticadas, também pode receber o auxílio sim. O tratamento ali, medicamentoso, meus queridos, ele precisa de ser junto com o médico, né, da terra, e também com os espíritos, porque nós temos um corpo espiritual, olha só. E aí, não raro, muitas vezes, quando às vezes a pessoa chega e está lá com câncer, cada caso é um caso. Não significa que você vai começar um tratamento espiritual e vai ter sua cura da noite para o dia, não é assim que funciona. Como nos ensina Emmanuel, muitas vezes a doença é a própria cura da pessoa, é a cura do espírito. Aquela doença está sendo expurgada do espírito, ou seja, do corpo do espírito, que é o perispírito, e joga para onde? Para o corpo físico. Então, na verdade, a doença, quando mais bem entendidas por nós aqui, ela é uma bênção, porque é uma forma que nós estamos limpando o nosso espírito daquelas coisas terríveis que nós acumulamos nas existências anteriores. Então, busque sim o auxílio. Esta casa tem o tratamento médico e espiritual também. Fazemos as cirurgias espirituais com médicos maravilhosos aqui, né, no plano maior. E que temos atingido aqui um grande êxito com relação a isso também, de acordo com o merecimento de cada um, é claro. Então, muitas vezes, essa influência espiritual, ela chega nesse ponto. A pessoa está lá com problemas terríveis, está lá, nossa, já acordo de manhã morto. Acordo morto, já não estou dando conta de nada. Uma doreira danada, dor para tudo quanto é lado e tudo. Quando você vai ver, são entidades que estão ali linkadas a você. Passando, como o Márcio colocou, energias. Ali é uma troca. E não raro, muitas vezes, espíritos que são colocados perto de nós por outros espíritos, olha só, esses que nós falamos aqui no início, aqui, os obsessores. Então tem entidades que não gostam da gente, espíritos que querem nos destruir, ele vai no plano espiritual e arruma um monte de outros espíritos sofredores, que é o que mais tem no plano espiritual, é o espírito sofrendo por aí, andando por aí sem ele nem beira. Aí chega perto de um espírito desse na natureza e fala assim, oi, você tá doente, né? Você está sentindo muita dor? Vem cá, eu vou te ajudar, fica perto dele aqui, ó. Fica perto dela aqui, que ela vai te ajudar, pessoa boa, você precisa de ver. Engana o espírito, ele não é um espírito ruim não, ele nem te conhece. Aí pega o espírito, aproxima o espírito daquela pessoa. Quando o espírito se aproxima daquela pessoa, há uma ligação fluídica. Esse espírito então suga dessa pessoa um pouquinho da energia boa dela. Quando ele faz isso, ele melhora um pouquinho. Nossa, ela vai me ajudar mesmo, ela é boa. E quando ele faz isso aí, que é garra mesmo. Quando ele faz isso, ele passa para a pessoa um pouquinho da energia negativa dele. Aí a pessoa começa a baquear. Né? Aí vai, notou, você está muito triste, fica perto dela que eu vou te ajudar. Ou você está sofrendo demais, você está muito impaciente, vai juntando aquele monte. E você fica, aquele monte de entidade ligada a você, que você está naquela baixa vibração, essas entidades vão sugando as suas energias, passando para você energia negativa, e você só vai baixando. Aí você fica ruim mesmo. Chega aqui, nossa, arrastando. As entidades então são retiradas, auxiliadas, é importante a gente ressaltar que são os pobres dos coitados, são espíritos que precisam de auxílio, de orientação, de muito amor, de muito carinho. Retiradas as entidades, a vida da pessoa vira um coco de bom, né? Nossa, mas eu estava com tanta dor, não tem mais nada, que beleza. Né? Da noite para o dia, às vezes, a pessoa já dá uma melhorada muito sensível. Então, muita oração e muita vigilância nesse caso, né, Márcio?
Tem mais uma aqui. Essa aqui nós já até respondemos ela. Existe obsessão de encarnado para encarnado? Como pode acontecer? Nós já falamos, né? Eu posso perseguir o Sérgio, desejando o mal, tentando fazer o mal, perseguindo a ele o tempo todo. Isso é uma perseguição de encarnado para encarnado. É aquele marido que persegue a esposa o tempo todo, a esposa persegue o marido e tenta dirigir a vida, e tenta comandar a vida, e tudo está errado, e tudo tem de ser do meu jeito. É isso que a gente faz com os filhos, faz com os parentes, faz com os amigos. Isso é obsessão de encarnado para encarnado. E ela fala outra pergunta aqui. Qual o papel dos colaboradores religiosos, padres, pastores, médiuns da Umbanda nos processos obsessivos? Bom, vamos falar primeiro da Umbanda. Né? A Umbanda, ela trabalha os obsessores de uma forma um pouco mais dura com esses irmãos. Né? Eles chegam ali, manifestam os obsessores, eles queimam a pólvora, eles fazem aquele ritual todo que assusta os obsessores. A pólvora vai queimar o espírito? Não. Mas esses espíritos, eles são tão materializados, tão voltados, que eles têm medo. Eles acham que quando chove vai molhar, sabe? Eles sentem aquela sensação ainda. Por quê? Porque está tudo vinculado. Então eles têm medo daquele fogo, daquela ritual, daquela coisa. Então, a pessoa vai na Umbanda e sente bem depois? Sente. Sente bem. Temporariamente. Porque, na verdade, o espírito ele não foi conscientizado que deve largar o obsediado. Ele ainda não entendeu que aquela perseguição está causando mais mal a ele do que o próprio obsediado. Então, o que faz? Ele apenas expulsa. Passa um pouco tempo, ele já volta, e volta até mais nervoso. E a pessoa volta naquele processo. Nos casos das igrejas, quer falar, Sérgio? No caso das igrejas, o que acontece? O Sérgio bem disse, quando a gente ora, quando a gente eleva o pensamento a Deus, quando a gente vibra numa sintonia maior, nós elevamos nossa vibração. Aquelas entidades que estão vibrando aqui embaixo não nos alcançam. Então a pessoa às vezes está num processo obsessivo. A fé dele é católica ou a fé dele é evangélica, que a gente respeita com todo o amor e carinho. Nós respeitamos todas as doutrinas, seja ela qual for, porque todos os caminhos levam a Deus, tá? Nós não estamos aqui para ser melhores, nós somos aqui para sermos iguais, tá, ok? Então, assim, o que faz? O pastor vai ali, faz uma oração, faz um grupo de oração, aquelas vibrações de amor, de energia que o padre gera na oração, que o pastor gera na oração, e que a pessoa se envolve nela, eleva o pensamento dessa pessoa também. E ela se sente bem, ela se sente desligada. Mas o que a pessoa não entende é que se ela não mudar o comportamento, se ela não mudar a sua maneira de ser, se ela não conscientizar que esse processo é permitido por ela, ocasionado por ela, e que se ela não mudar a sua forma de fazer e agir, vai continuar sendo perseguida, volta. A coisa volta. Não adianta. O diferencial da doutrina espírita é que a doutrina espírita, além de conversar com os obsessores, com amor, com carinho, com respeito, baseado no Evangelho do Cristo, dando toda uma estrutura espiritual para que aquela criatura tenha consciência da necessidade de largar a vingança, também dá ao obsediado o norte da responsabilidade que ele tem sobre si mesmo. Oferecendo caminhos, estudos baseados no Evangelho do Cristo, mostrando a pessoa que é ela que se protege. Não é a estrutura física, não é o Centro Espírita Jesus de Nazaré que vai melhorar vocês, não. Aqui é uma faculdade, aqui é uma escola de estudo do Evangelho do Cristo. Nós apenas te damos o caminho, mas é você quem pisa, é você quem trilha, é você quem vai. Esse é o diferencial da doutrina espírita. Porque além de conversar com os irmãos e tratá-los como irmãos, dá para nós encarnados o caminho, a verdade e a vida, conforme o Cristo mesmo relatou que ele era e ele é. Então, quando a gente começa a tomar consciência que são as minhas ações e o meu modo de agir, de pensar e fazer que vai modificar a minha vida, as coisas mudam e esses obsessores não nos buscam mais. Muito bem, nós ainda temos aqui uns minutinhos, tem mais duas perguntas aqui, vamos tentar respondê-las rapidamente.
E a pessoa fala assim, os obsessores podem assombrar uma casa, fazendo barulho, quebrando coisas? As famosas aí, né, comumente chamadas aí de casas mal assombradas. Pode sim. Pode acontecer de entidades que têm um conhecimento muito grande. Olha só, eu estou falando de conhecimento e não de moral, porque conhecimento independe de moral. Então nós temos espíritos muito inteligentes, que têm capacidade ali de movimentar objetos. Ele utiliza ali das energias, de uma substância que chama-se ectoplasma, e ele acaba como se estivesse fazendo luvas ali com essa substância ectoplásmica, e move cadeiras, move garrafas, papel, pode acontecer muita coisa. É claro que você tem que tomar muito cuidado com os barulhos. Às vezes tem barulhos aí que o pessoal acha que qualquer barulho é o espírito está fazendo, né? Não. Tem esses estalos aí que às vezes acontecem nas casas mais velhas, questão do frio, do calor e tudo mais, que isso aí pode acontecer. Mas tirando essas questões físicas, o espírito tem condições de mexer com as coisas, tem de piscar a luz, de queimar uma lâmpada, né, de derrubar copos, de abrir porta de geladeira, abrir porta, fechar janela, tem sim. Nós tivemos vários casos, eu praticamente presenciei vários casos em que fui auxiliar numa casa que a situação estava muito complexa, em que até fogo pegava. Tinha uma senhorazinha lá, tadinha, ela era diarista, e ela chegava e recebia o dinheirinho dela lá, colocava o dinheirinho lá em cima da cômoda lá, pegava uma nota de R$20, por exemplo, ela pegava fogo até na metade só até na metade. Conversando com a entidade, disse, não, vai morrer na miséria, igualzinho fez comigo, não vai ganhar nada, tudo que ganhar eu vou botar fogo. Ela pôs fogo em mim, olha só. Então, quer dizer, era um processo obsessivo nesse sentido. Então, tem condições sim, mas aí é o que fazer, né? É o culto do evangelho no lar, é realmente as orações, é isso que a gente tem que fazer. Quer tentar responder essa, Márcio? Você praticamente já respondeu. Como lidar com, ou o que fazer quando um espírito poderoso nos amedronta e nos ataca? Ame-o. Chame-o para junto de si. Convide-o a vir à casa espírita. Passe por um processo, igual tem nessa casa aqui, um processo de acolhimento fraterno, onde essa entidade vai ser convidada a vir também e ser ouvida aqui pelos nossos companheiros, né? Então, e outra coisa, ele é poderoso só até onde você permite que ele seja. Tá? Os espíritos atuam em nós até onde nós permitimos. É o nosso comportamento. Eles agem de acordo com a minha condição moral. Com a minha condição moral. E é lá que eles me atacam. Eles atacam nas nossas fraquezas morais. Vamos entender isso. Tá ok? Infelizmente não dá tempo de prorrogar mais. Eu agradeço os nossos irmãos internautas e vocês pela paciência e que todos tenhamos um bom retorno à casa. Muito bem, meus queridos. Da mesma forma, só que nos resta aqui agradecer a todos vocês, né, pela presença de sempre aqui. Também deixar aqui o nosso grande abraço fraterno aos nossos amigos internautas, que possamos na próxima semana começarmos novamente esse estudo desse livro maravilhoso e abençoado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar aqui logo no início. No mais, rogo aqui a Jesus que possa abençoar a todos nós hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos.